Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Masoquismo, guardião ou vilão? E antes da gente começar, o nosso pequeno lembrete, quem está aqui acompanhando a gente já sabe do que a gente vai falar, quem apareceu aqui pela primeira vez pode conhecer uma coisa que a gente está vivendo, né, que é o processo de registro de marca. A gente, né, na psicologia, fala tão pouco sobre registrar nossa marca, e é algo que apareceu para nós por conta do podcast mesmo, mas que transmite muita segurança jurídica mesmo, né, e do que a gente está expondo, né, manter nossos valores, enfim, né, tudo isso que é importante para a gente enquanto uma marca, enquanto um podcast. E quem está acompanhando a gente é a Sabiá Marcas, uma equipe de pessoas muito competentes e muito boas, no sentido geral, que a gente confia bastante. Há pouco tempo, a gente até dizia aqui no episódio que algumas pessoas começaram a nos dar apelido, né? A gente brincou com isso porque a gente tem ficado conhecida como o áudio longo, né? A gente brincou que o nosso nome é Desculpa Áudio Longo, mas a gente já tem até um apelido. Então as pessoas encontram, o áudio longo tá tão legal. E aí isso vai tendo um caráter afetivo e também da gente se apropriar, né? Dessa nossa marca que é nossa, que agora está registrada, né? Tanto no imaginário das pessoas com quem conversam com a gente, mas também em termos de que ninguém pode ter essa marca porque a gente registrou. A Sabiá Marcas passa muita segurança para a gente nesse processo. E se vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, também quiser ter a marca registrada, vocês têm 10% de desconto, é só falar o cupom Audiolongo Sabiá 10, que aí vocês conseguem registrar a marca de vocês, seja de um podcast, do consultório, de algum empreendimento que vocês façam. Sim, a gente sempre deixa o @ delas e a gente também deixa o site delas na descrição do episódio, é só entrar em contato por lá. Isso aí, bora pro episódio. Bora. Quando falamos a palavra masoquismo, logo nos vem à mente vários pensamentos. Alguns carregados de sentido pessoal e de intimidade com o próprio sofrimento. Outros de preconceitos que construímos pelo medo de nos aproximar do que possa significar esse tal masoquismo em nós. E ainda um terceiro sentido, vinculado à sexualização que filmes como 50 Tons de Cinza, por exemplo, produziram no imaginário social sobre os fetiches e a inter-relação entre sadismo e masoquismo. Será que esse conceito tão amplo e fundante do nosso psiquismo comporta todos esses sentidos? Ele pode ser um protetor da vida, quanto nos possibilita sofrer e fazer luto, ao mesmo tempo que carrega em si o potencial de nos entorpecer e favorecer a autodestruição? Qual é o limite entre um e outro? Como podemos fazer bom uso dessa nossa pulsão de morte? É costumeiro pensarmos a pulsão de morte como algo negativo, ainda que muito se fale sobre este não ser o seu sentido. A pulsão carrega em si intensidade e necessidade de descarga, e não necessariamente destruição. Lembrar disso pode nos ajudar a pensar com mais tranquilidade e menos moralidade o tema que queremos nos aproximar hoje. Assim, desejamos pensar sobre situações clínicas em que o masoquismo alcança níveis que nos preocupa com atuações e riscos à vida do indivíduo, ou em situações cotidianas como rompimentos bruscos do paciente com o analista, reações agressivas por parte do paciente após um insight importante, ou mesmo a compulsão à repetição de comportamentos que trazem sofrimento, mas que não encontram outra via de expressão. Se é por meio da libido que a pulsão de morte pode ser, pelo menos em partes, domada, seria também o analista responsável, por meio de sua capacidade de amar, de ajudar o paciente a transformar dor em sofrimento psíquico? E para que isso aconteça, quais os desafios para o analista, que também precisa se haver constantemente com o seu guardião/vilão? E para falar de um assunto tão complexo, a gente tem aqui hoje a presença de uma pessoa que nos inspira e faz a gente querer estudar e aprender com toda a sua sabedoria. E a gente não podia estar mais feliz de ter você aqui com a gente. Inácio Paim, no Tempo de um Áudio, conta pra gente. Quem é você? Bom, aí um bom dia, um olá, né?
ao podcast, a vocês, né, o prazer de estar aqui, né, e trabalhar esse tema que vocês já anunciaram aí, várias questões que provavelmente a gente vai tangenciar algumas delas e depois vamos poder, quem sabe, aprofundar alguns elementos. Mas me apresentando sucintamente, eu sou psicanalista, escritor, né, tenho aí uma longa jornada me dedicado, em especial, em termos de psicanálise, me dedicado ao pensamento freudiano, como objeto de estudo, de reflexão, né, de revisitá-lo e tentar ressignificar, sempre que possível, à luz do nosso tempo e com todas as modificações que implicam esse pensamento que é as bases, né, do nosso ofício e que tem aí uma produção importante e significativa. Realmente, viu? Porque a gente vai... Eu estava assim, lendo seus textos, já vi algumas palestras, achei um vídeo seu também de uma aula que você deu para a sociedade, acho que de Brasília, não sei. Acho que foi Brasília. Isso, sobre o tema, né, do masoquismo. Uhum. E assim, gente, ele fala até assim, ó, página tal, parágrafo tal. Então, acho que em termos de uma leitura do Freud, né, Painha, assim, nossa, eu acho admirável, porque é muita coisa que o Freud deixou e a gente tem, às vezes, uma vontade de ler os outros autores também, então, às vezes a gente tem uma noção de Freud, mas não tão aprofundada, fica uma coisa meio rasa, então é muito bonito te ver falando do Freud. Não, eu acho que o que tu dizes é importante, assim, né, Roberta, porque a ideia também é disso, né, que o Freud saia, e acho que temos conseguido isso, de não ser só uma referência histórica, né, e evidentemente é o fundador, e como todo fundador, carrega questões importantes, significativas, mas nós temos a obrigação, aí, enquanto identificado com o modelo freudiano, de fazer reverberar as ressonâncias disso entre esse jogo, que eu acho vital e importante, entre tradição e inovação, né? O que a gente carrega de referendá-lo e o que a gente avança. Inclusive, na temática do masoquismo, aí nós temos ponto de partida em Freud, mas vamos mais além do que o Freud vai deixar, e aí vai ter toda uma série de pensadores que vão tentar dar conta e vão tentar mapear, repensar a própria geografia psíquica a partir do conceito de masoquismo primário, principalmente. E já vai direto ao ponto, assim, a gente imaginar um masoquismo primário para, acho que, mentes desavisadas de que psicanálise pensa em masoquismo, é bem interessante, né, assim, como assim primário? Até acho que só para complementar, né, a gente estava fazendo roteiro e pensando no assunto, e a gente fica muito assim, tanto no senso comum, mas acho que a gente, enquanto... Quem estuda também, é difícil pra gente entender que, assim, existe um masoquismo primário, né, originário, alguma coisa assim, nossa, mas o bebê, né, eu até lembrei de um filósofo, acho que é o Rousseau, falava lá que o mal tá fora, a sociedade que corrompe, né, então como assim, né, o bebê não é puro, como ele, assim, ele nasce já com masoquismo, que é isso? Tá bem, então vamos conversar um pouco aí, vocês vão delimitando, assim, porque às vezes eu me empolgo e acho que a gente tem o dia todo, nós temos um tempo aí que gostaríamos, porque a temática convoca, né? Mas acho que isso é importante, assim, nós darmos uma rápida olhada também em dois grandes tempos da teoria freudiana, né, que acho que é importante, que, né, os colegas que estejam menos familiarizados, sabemos, assim, que nós temos uma concepção freudiana antes de 1920 e uma outra concepção depois de 1920, que está atravessado pelo que vocês já colocaram na introdução, inclusive, com o conceito de pulsão de morte, né? Então, ele tem um divisor de águas importantes. E nesse divisor de águas importantes, nós temos todo um jeito do Freud pensar até 1920, que era um modo de pensar muito calcado naquilo que a gente chama, e que é o que ele coloca lá no texto de 15, pulsões e destinos da pulsão. Um jogo entre atividade e passividade. Mas a ideia desse bebê que o Freud vai nos legar, que nos textos de 15 ele traz com maior propriedade, é a ideia desse bebê que, a partir da sua vida fantasmática, a partir da ideia de fantasias originárias, a pergunta freudiana sempre seria: o que o bebê faz com seus objetos? Né? Então, é o que o bebê coloca sobre esses objetos, né? Eu sempre digo que é nesse vértice que, por exemplo, a Melanie Klein vai trabalhar.
Melanie Klein, ela vai desenvolver muito essa ideia freudiana com muita propriedade, que é um pouco a ideia desse sadismo primário, né? A história do seio bom e do seio mau, que é um desdobramento do conceito freudiano, que o objeto é sempre o mesmo. O objeto que frustra é o objeto que está ausente, e o objeto que gratifica é o objeto que está presente. Então, esse jogo de presença e ausência. Então, a Klein e o Freud desse período parte do pressuposto que esse seio é inventado pelo bebê, o que o bebê faz com o objeto, né? Que tem a ver com um conceito, inclusive, que o Freud trabalha nos 3 ensaios, a pulsão de apoderamento. O bebê se apodera do seio, e o Freud vai usar, desde sempre, esse jogo dialético sadismo versus masoquismo, né? Como forma de apresentação da sexualidade. O Freud, desde os 3 ensaios, da primeira versão, 1905, o jogo sempre é esse, sadismo e masoquismo, inclusive, que eu acho que é uma questão que vocês colocam, mais além da questão da vida sexual adulta, que são os equívocos teóricos que se faz, né? Esse sadismo, masoquismo tem a ver com essa agressividade intrínseca à condição humana de todos nós. E o Freud, a partir da questão da sexualidade infantil, dos destinos da pulsão sexual, vai sempre usar esses pares de opostos. Quem quiser ler sobre isso, Pulsões e Destinos da Pulsão, texto de 15, sintetiza de forma brilhante esse jogo, sadismo primário, masoquismo secundário, na relação com o outro, né? Como é que o bebê freudiano vai se constituir nesse encontro com os objetos primários, que é uma outra questão importante e que hoje se faz menos, mas em algum momento chegou a pensar que o Freud prescindiria do lugar dos objetos primários na constituição do aparato psíquico. O objeto, para Freud, sempre está presente. A questão é como o bebê lida com isso, o bebê freudiano, né? O bebê freudiano pode fazer uma alucinação negativa, viver como se o objeto, como se não existisse. Mas eu só posso te negativar na tua presença, porque a tua ausência seria desestruturante. Bom, quando Freud, em 1920, faz essa virada importante, ele não só traz à cena a pulsão de morte, mas a gente esquece que ele traz para a cena agora de forma definitiva a ideia de uma passividade originária. Então, o bebê freudiano, a partir dos anos 20, ele não é mais ativo aos moldes de 15, ele é passivo. E 2 textos anteriores a 20 marcam isso de forma gritante no pensamento freudiano, mas são 2 textos que estão lá em 15, 14 e 15, e que a gente vai relê-lo depois dos anos 20. Que é Narcisismo e Luta e Melancolia. Ambos estão falando de uma passividade. O bebê é invadido pelo outro. Narcisismo primário, eu ideal, identificações primárias, estão falando do que a gente diria genericamente, o poder do objeto na constituição do aparato psíquico. Esses 2 textos, eles estão falando o tempo todo de passividade primária, mesmo que o Freud não esteja falando diretamente disso. Tanto que eu citei narcisismo primário, né, identificações primárias, o território do eu ideal, ele se constitui numa relação com o outro, figuras parentais, na teoria freudiana, nos constituindo como sujeito. Porém, ainda o Freud diz isso em 14, no Narcisismo, diz isso em 15, Luta e Melancolia, mas nos textos Pulsões e Seus Destinos, que é de 15, ele regride para a ideia de uma atividade primária. A partir de 20, com o texto de Pulsão de Morte, eu digo, ele traz para a cena aí explicitamente a ideia de passividade primária. Tanto que vocês vão encontrar uma frase que eu acho que ela sintetiza isso, que está lá em 20, no Além do Princípio do Prazer. Freud diz assim, né, o bebê repete ativamente o que viveu passivamente. Então, repete, então a atividade é secundária à passividade. Então, 20 ele diz isso, 23 ele escreve o texto centenário aí, que é o Eu e o Id, que nós conversamos muito no Congresso Brasileiro de Campinas, e agora nós vamos estar comemorando, e nós estamos abrindo de alguma forma a comemoração dos 100 anos do problema econômico do masoquismo, que aí que é quando Freud vai falar que ele estava equivocado. Ele diz, até então eu pensava em sadismo primário, que eu digo que a Klein seguiu pensando, porque a Klein não faz essa releitura. O Freud diz, não, tem um masoquismo primário. Por que masoquismo? Passividade. A cria humana, a gente diz,
ela nasce perdida entre a sua demanda pulsional e a demanda pulsional dos seus objetos primários. Então, o Freud vai dizer, então, existe uma passividade primária intrínseca à nossa condição. Então, masoquismo para Freud é passivo e implica em dor. Por que implica em dor? Porque a entrada do outro no processo de libidinização do bebê com as figuras parentais sempre tem um quanto de dor. Por que é dor? Porque tem inscrição psíquica. E toda inscrição causa uma dor em níveis variáveis. Então, o masoquismo tem a ver com passividade, freudianamente falando, e com um grau de sofrimento psíquico que sempre implica um encontro com o outro. É só a gente pensar que o nosso bebê, né, como é que eles nascem, né? A separação do corpo da mãe, o Freud vai dizer que é o protótipo de toda a situação traumática vida fora. Então, aí implica que tem a ver como esses objetos primários vão interferir na ligação. Porque uma outra coisa importante, que é um postulado teórico metapsicológico, seria aquela máxima, né, que o bebê freudiano, a partir dos anos 20, ele nasce pura pulsão de morte, pura energia. E a libido vem dos objetos. E nesse encontro entre pulsão de morte versus libido, ligação. Ligação, inscrição. Isso a gente vai chamar masoquismo primário e erógeno como um postulado nesse texto de 24. Nossa, me veio uma ideia que nem estava no roteiro, e eu acho que é até polêmica, mas que eu vou seguir aqui minha curiosidade, meu desejo de te perguntar. Porque quando você vai falando, né, que ali tem uma mudança, e aí rompe um pouco com essa ideia do sadismo que a Klein pega, quando você vai falando desses outros objetos, né, da importância das primeiras figuras, me lembra muito o Winnicott. E aí, que não acredita nessa pulsão de morte. Então, assim, tem como você me falar um pouquinho sobre isso? Porque quando você vai falando disso, parece que me lembrou tanto, né, o que o Winnicott foca ali, né, na importância da mãe, do ambiente. A tua pergunta me atrai bastante, né? Quando eu converso nos espaços com os colegas e que tanto a vez do Winnicott como algumas questões do Bion sobre isso, e ele se surpreende talvez que o Winnicott e Bion sejam mais freudianos do que os colegas que vão estudar a teoria winnicottiana e bioniana, né? Por exemplo, o conceito de alucinação negativa, conceito que eu citei rapidamente, o conceito de alucinação negativa é um conceito para Freud estrutural do aparato psíquico. O Freud, naquele trabalho de 15, publicado em 17, Suplemento Metapsicológico à Teoria dos Sonhos, um dos motivos para esse texto ser tão importante e tão pouco lido, porque às vezes nas formações são muito rápidas, nós temos que ver muita coisa. O Suplemento Metapsicológico à Teoria dos Sonhos, uma das missões desse texto é resgatar a importância do alucinatório na constituição do aparato psíquico, né? Sonhar é alucinar. O Freud diz isso literalmente, né? Só que nós alucinamos dormindo, né? Mas é o mundo das imagens em movimento. Por que eu queria resgatar esse texto de 17, de 15 publicado em 17? Ali o Freud fala da alucinação negativa. O que é alucinação? É negativar o outro na sua presença. O que eu lembraria de Winnicott? Que eu acho que a expressão é dele, se não tiver, os colegas que nos ouvirem ou vocês podem me corrigir, né? Que o Winnicott tem um conceito, uma ideia, que é a capacidade de estar só na presença do outro, né? A capacidade de estar só na presença do outro, para mim, é a função estrutural do que o Freud propõe, que o bebê tem que alucinar negativamente a sua mãe para criar a representação psíquica da mãe. Né? É quando ele negativa ela, como se ela não estivesse, ele está trabalhando para ter inscrição psíquica materna. Se o bebê não pode, mães intrusivas são mães que impedem, mães ou figuras, né, figuras cuidadoras. Nós estamos usando mãe, e temos que no nosso tempo nós temos falado dos cuidadores. Mas, mantendo um pouco a linguagem freudiana, são mães que não se permitem ser negativadas. Né? Que o Freud gosta muito da metáfora do porco-espinho do Schopenhauer, que ele diz lá em 21 na Psicologia das Massas, né? Que ele diz assim, não tão perto que pinique e não tão distante que congele. Isso vale para a função analítica, isso vale para as funções parentais. Então, essa capacidade... Então, o Freud nunca abre mão de como é que esse outro, né, desde o projeto, 1895, lá ele cunhou o termo complexo do semelhante. Nós nos constituímos no encontro com o outro. E como é que esse outro que tem a ver, que é acho que uma tensão
o Winnicott vai trabalhar de forma consistente a questão do meio ambiente. Para Freud, o que é o meio ambiente? O meio ambiente tem a ver com o inconsciente parental, mas tem a ver com toda a estrutura da qual esse bebê está inserido, né? O que tem a ver com o casal parental e todo o ambiente onde isso se dá. E isso vai estar implicado na constituição do aparato psíquico. O Freud não vai abrir mão disso, né? Ele vai trazer a importância desses lugares e como é que isso se dá, inclusive naquilo que eu te dizia, se nós nos constituímos a partir do investimento libidinal do outro, esse outro está inserido numa ordem social. Você sabe que eu trabalho a questão do racismo. Como é que a gente vai poder compreender que se escreve psiquicamente o racismo mais além do inconsciente parental da qual eu, enquanto homem negro, sou inserido? A cultura, como é que ela insere, como é que ela se inscreve? Isso tem a ver com os contingentes onde a gente está inserido, né? Então, isso vai aplicar. O que eu acho que foi feito, e talvez o Winnicott tenha feito um resgate, que é um equívoco teórico dos psicanalistas, é ter feito uma cisão entre o individual e o coletivo. Né? Os psicanalistas fizeram, em nome da subjetividade e da individualidade, ele esquece aquilo que o Freud diz na psicologia das massas. A psicologia individual, antes de mais nada, é uma psicologia social. Social nesse entorno. Como é que isso se propõe, como é que se coloca. O Freud é o cara que fala, em 1930, no Mal-Estar na Cultura, do superego da cultura. A cultura teria um superego que tem a ver com os parâmetros, com as ideologias que permeiam um povo, uma raça e uma nação, que também está inscrita dentro de nós. Então, nesse sentido que eu compreendo um pouco a tua questão, assim, de como é que é o diálogo possível. Claro que eu entendo, pelas minhas questões, que a teoria pulsional não vai ser o objeto de investigação metapsicológica winnicottiana, mas eu entendo que ele tem um diálogo implícito com vários conceitos, inclusive com o conceito que tu também abriu, pulsão de morte ou pulsão de destruição, ela tem uma potencialidade criativa, que eu acho que o Winnicott também vai trabalhar com a importância da agressividade como forma de liberdade e não de clausura. Sim. Nossa, eu tô com um monte de pensamento disputando espaço na frente, sabe, assim, na minha cabeça. Mas eu vou falar do que eu tô sentindo em vez do que eu tô pensando, porque isso que você acabou de falar me fez ter uma sensação de integração muito grande, porque tem muito essa disputa, né, e eu, contando um pouquinho de mim, minha aproximação com a psicanálise foi muito a partir de Winnicott, sabe? E tem nem sei se eu devia estar falando isso assim, mas assim, tem um bloco de estudiosos de Winnicott que estão um movimento meio separatista, assim, é a forma como eu tenho visto isso, em relação à psicanálise. E aí, a hora que você fala isso, pode até ser que algumas coisas tenham nomes diferentes para teóricos diferentes, mas parece que elas estão falando de algo bastante parecido, em essência, e te ouvir me deu essa sensação, assim, de integração muito forte, sabe? Isso foi uma coisa muito boa de sentir. Queria compartilhar isso com vocês. Mas... O que talvez tenha a ver, né, Carol, que eu acho que é importante, qual é o legado e o uso que os autores vão fazer. Eu não acho que não tem muita inovação, tem muita criação, importante e significativo, mas acho que uma das falhas das formações analíticas, muitas vezes, é que tu não leia o autor pelo autor, né? Uhum. Quando tu lê o Winnicott, óbvio, importante, mas vamos ler Freud, o que o Freud diz, o que é um diálogo, que eles convergem, o que eles divergem, e que bom que divergiram, porque amplia o pensamento psicanalítico. Os colegas que são lacanianos correm o risco de ler Freud através de Lacan, que não foi o que o Lacan fez. O Lacan estudou Freud, aproveitou coisas, transformou e seguiu a interação dele. Então, as correntes teóricas em psicanálise pode ser um podcast que vocês possam fazer em outro momento. O que elas estão a serviço do avanço da psicanálise ou elas estão a serviço de ideologias de poder? Aí eu acho que é anti-analítico e nós entramos aí num território em que a psicanálise perde o que ela tem de essencial e de importante em termos de transformação psíquica e de suportar as incertezas necessárias da vida e que nós não temos acesso. E aí eu acho que dá até para voltar para um dos outros pensamentos que estavam aqui, né, disputando espaço, que é a ideia de que é bem importante que a gente possa discutir isso, discutir outros assuntos que ficam assim meio
com um teor polêmico, porque eu acho que uma das coisas assim, que eu acho mais legais na psicanálise é esse convite a moralizar um pouco menos o jeito como a gente olha para algumas coisas, para poder entrar em contato de verdade com elas e pensar o que a gente faz com aquilo. E aí eu acho que a gente pode até voltar para a ideia do masoquismo, porque masoquismo é uma coisa extremamente, assim, até a pulsão de morte é uma coisa, pensar que tem morte dentro das pessoas é uma coisa que a gente olha com certo, né, assim, não quero entrar em contato com isso. Acho que isso de falar, né, da passividade, da atividade do bebê também pode tocar nessas questões. E eu acho que dá para voltar, assim, como é importante a gente poder falar de um masoquismo que constitui a gente e entrar em contato com isso dentro da gente de um jeito menos moralizante, assim, né? Não, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é quando a gente traz um masoquismo estrutural, né? Que essa é a grande proposição, né? Num dos trabalhos que eu mandei para vocês, que é um trabalho meu de uma colega, Ana Paula Terra Machado, nós propomos o masoquismo como um quinto destino pulsional, né? O Freud nos legou 4 grandes destinos, né? Transformação no contrário, retorno sobre si mesmo, recalque e sublimação. Lá no texto de 15 pulsões, destinos da pulsão, ele fala dos 4 grandes destinos. Como é que se articulam para que o psiquismo possa acontecer. Então, a ideia de um quinto destino, que seria o primeiro, seria essas intricações pulsionais constitutivas, né? E aí a gente vai se aproximar do masoquismo primário, tanto feminino quanto moral, nós vamos nos aproximar que é um dos grandes postulados teóricos freudianos, que é a sexualidade infantil. Né? A sexualidade infantil, ela marca as diferenças entre todas as concepções psi que a gente possa transitar. Né? A psicanálise tem essa especificidade, né? Além de ser uma ciência que lida com o inconsciente, ela lida com o inconsciente que alberga os destinos da nossa sexualidade infantil. Eu sempre gosto muito da expressão que o Freud usa lá no esboço, ou compêndio, né? Trabalho publicado póstumamente, onde ele diz, a criança é o pai do adulto. Né? Então, a criança é que está ali internalizada no nosso inconsciente, digamos assim, é desde esse lugar que ela reverbera e desde esse lugar que ela vai se apresentando. Né? Então, a sexualidade infantil, ela transita nesse contexto em que o masoquismo é uma questão importante. E o masoquismo também é uma questão importante, e talvez surja, né, os preconceitos com a ideia, é como é que é a intimidade que a gente tem com a dor psíquica. Que eu acho que esse é um grande desafio. Um desafio por quê? Porque a cultura ela foi se organizando desde sempre numa tentativa de fugir da dor. Né? Então, todo o que nós vamos criando, etc., são tentativas de fugir da dor. Né? Claro, com o risco dessa fuga da dor, de nós jogarmos fora o bebê com a água do banho. Né? Por quê? Então, quando a gente vai falando do masoquismo, e o título que vocês trouxeram, né, guardião ou vilão, né, eu acho que essas duas faces que não são excludentes, são faces que elas interagem, elas estão atravessadas em todos nós, mas é um interrogante importante e significativo, partindo do pressuposto que a cultura, quanto mais narcísica, menos ela suporta a dor. Né? E uma das questões centrais, quando a gente fala masoquismo guardião da vida ou masoquismo protetor, né, a expressão guardião da vida do Beno Rosenberg, um francês, que é uma das figuras que vão buscar no masoquismo novas leituras, no que nós dizíamos, o que o Freud legou, que ele é estrutural, o Freud legou. Né? Agora, como é que a gente vai depurar isso? Então, a escola francesa vai trabalhar bastante essa questão, né? Inclusive a psicossomática, digamos assim, no que ela vai resgatar muito a questão do masoquismo, né? Tanático e protetor, como é que eles jogam entre si. Mas então a questão da dor psíquica é uma questão importante e significativa, que quando a gente se aproxima da temática do masoquismo, estamos falando então de passividade, de dor, e como é que a gente elabora essas questões. Um dos conceitos que 24, o Freud vai falar do masoquismo, e a partir desse texto, então, vai trabalhar o masoquismo guardião da vida, que justamente liga com um conceito que existia há muito tempo, o trabalho do luto. O que é o trabalho do luto, que é a expressão que o Freud inaugura no texto de 15, publicado em 17, Luto e Melancolia. O trabalho do luto, no mundo psicanalítico, é todo o trabalho de transformação psíquica. O trabalho de transformação psíquica, o trabalho da análise, é trabalho de luto. É instrumentalizar perdas em prol de um dever. Né? Nós nascemos perdendo.
certo? Separação do corpo da mãe é a primeira grande perda. O Freud vai citar 4 grandes perdas estruturais que, digamos que as demais perdas são uma espécie de sucedâneo com as suas variações. Separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e, por último, as diferenças anatômicas entre os sexos. Como paradigmático, como formas de pensar dor psíquica, num jogo entre significação e ressignificação. Esse trabalho de luto do bebê freudiano vai marcar destinos. Se ele vai poder avançar nesses trabalhos do luto, por exemplo, nós sabemos que temos aqui em torno de 1 hora e pouca, de um assunto amplo. Nós temos 2 escolhas. Não vou conversar porque não vai dar tempo, porque as gurias vão me perguntar um monte de coisa, eu vou conseguir tangenciar alguma, não quero brincar disso. É uma escolha. Outra coisa, é o que dá, então vamos brincar. E quando eu falo brincar, eu quero ligar com um conceito genial do Freud de 20, que é o jogo do Fordá. De novo, o Freud falando do infantil, das crianças, que a escola inglesa, os winnicottianos, Klein, vão trabalhar. O Freud pega o jogo do Fordá para falar do trabalho do luto. Certo? O que é o jogo do Fordá? É um exercício que a criança vai fazendo para poder prescindir da presença do objeto. Com a ideia que ela que controla, né? Joga e volta. Né? Para os colegas que não estejam muito familiarizados com o conceito do Fordá, é o jogo do carretel do netinho do Freud, que ele jogava longe da volta. E a pergunta para o Freud, por que ele repete o desaparecimento da mãe nesse objeto? Não faria sentido, porque lembrem, até 20, nós buscamos o prazer e fugimos da dor, correto? Essa é a lógica do princípio do prazer e desprazer. Nós vamos em busca do quê? Da experiência de satisfação e fugimos da dor. Quando o Freud faz a virada de 20, qual é o fenômeno clínico que sustenta a virada de 20? O fenômeno clínico é a compulsão à repetição. E o Freud tem que se perguntar por que o sujeito repete o que nunca foi prazeroso em nenhum momento da sua história. É a pergunta que ele se faz lá no ponto 3. O que o sujeito repete o que nunca foi prazeroso? Porque antes ele tinha uma ideia que a gente repetia o que foi prazeroso em algum momento da nossa história. Eu tenho uma fixação oral. Então eu tive muito prazer oral e daqui a pouquinho eu posso me transformar num alcoolista. Estou sendo assim, reducionista, né? Mas teve muito prazer. O que ele vai dizer? Isso segue existindo, mas o sujeito repete ou vai em busca de algo que nunca foi prazeroso. Então o Freud reatualiza e repensa a teoria do trauma a partir dessa compulsão, a repetição mais arcaica, mais primitiva e mais elementar da constituição do aparato psíquico. Então, aí a partir de 20, nós vamos ter um jogo entre a busca da satisfação, mas também nós somos uma propulsão pela dor, né? Então, o trabalho do luto vai ser um trabalho que a gente vai resgatar quando vai se entrar na questão do masoquismo, que é a importância de suportar a dor para elaborar e para avançar. Patologias narcísicas, amplamente falando, falência do processo de trabalho do luto, porque eu enxergo só o que eu perco, mas não o que eu ganho. Lembra? O luto tem uma perspectiva de futuro. Não está aqui, mas vai vir à tarde, eu posso fazer um novo podcast, a gente pode retomar a temática num outro lugar, a gente pode escrever sobre isso. A própria caixa de Pandora, né, que eu acho que é uma forma de, não deu conta, onde não mais a gente pode ler? Exatamente, então tem outras alternativas, vamos deixar algumas coisas em aberto para as pessoas fazerem as suas próprias leituras. E, de um outro lado, a gente também resgata uma expressão que está lá no texto do Luto e Melancolia, que é a questão do trabalho da melancolia. Daí o trabalho da melancolia entra com esse masoquismo vilão, ou esse masoquismo narcotizante, esse masoquismo que paralisa o sujeito, esse masoquismo que impede que o sujeito suporte o desafio. Vocês me convidaram aqui, é um desafio. Falar espontaneamente, as gurias vão me perguntar, e se eu não souber, e se ela disser algo, eu não vou saber mesmo, mas, de novo, eu suporto, vai ser o possível, né? Então, nesse sentido, quando nós estamos atravessados por esse masoquismo vilão, ou esse masoquismo narcotizante, que é uma das expressões que a gente usa, a narcose me agrada, porque é o que nos paralisa, né? Em nome do quê? Se não pode ser ideal, então eu não faço. Né? Então, aí tem os aspectos
dessa dupla face, além das questões mais gritantes, mas esse masoquismo da vida cotidiana, esse masoquismo narcotizante que impede que a gente escreva um texto, por exemplo. Nós, psicanalistas, lidamos muito com a escrita. Escrevemos, produzimos, é importante para a psicanálise crescer. Só que para escrever, eu tenho que me adaptar com dor psíquica, porque eu vou escrever. O que é a tela em branco? Agora a gente fala da tela. Eu que sou mais velho tenho a síndrome da folha em branco. Por onde vai andar isso aqui? Me convidaram para escrever sobre tal coisa. Por onde vai? Isso é dor. Se eu tiver uma boa intimidade com o meu masoquismo protetor, ou guardião da vida, tá bem, vamos lá, vamos ver, vamos pensar por onde a gente pode ir, quais são as alternativas. Isso, então, induz a trabalho psíquico, que é o trabalho da análise, né? Pensando no nosso ofício, né? Que é justamente a gente... Agora, a cultura contemporânea, eu volto a dizer, ela tem um convite para fugir da dor. Ver na dor um mau parceiro, e não um bom parceiro que pode nos acompanhar para que a gente possa... E o Freud diz isso desde o projeto 1895. Ele diz, a experiência de satisfação, ela é indiferenciadora. O sim não produz diferenças. O não, que é a experiência de dor, ele é diferenciador. Porque cada vez que tem o não, tu tem que pensar o que tu faz. Quais são alternativas, por onde tu faz. E aí me lembro de novo, acho que essa expressão é do Bion, falando das conversas, não é o Bion que diz, que acho que é uma expressão que ele pega de um filósofo, que o mal da pergunta é a resposta. Por quê? Porque a pergunta sempre é uma experiência de dor, não é? Alguém te pergunta algo e diz, puta, por onde é que eu vou agora? A Carol, a Roberta perguntaram tal coisa, o que eu vou dizer, por onde e tal. Então, a pergunta desestabiliza, ela é experiência de dor, intimidade com o trabalho do luto, né? Agora, se eu quiser só responder ou fechar rapidamente, isso tem a ver com essa questão do trabalho da melancolia que conversa com esse masoquismo vilão no sentido ou ainda narcotizante. Isso faz pensar muito no texto também do recordar, repetir, elaborar, né? E que tem muito disso na clínica, né? Assim, a pessoa, a gente, enquanto paciente também, né, dizendo, mas estou aqui de novo, estou falando disso de novo, estou vivendo isso de novo, e que me parece que, pensando nesse viés que a gente está olhando, né, que não é o viés de algo que está trazendo um sofrimento exagerado, né, tem muito sofrimento, não sei nem se dá para falar assim, mas é em busca de uma elaboração, né, tem movimento. É algo, a gente até às vezes diz, não, olha, mas já não é a mesma coisa. Tem repetição, mas não é a mesma coisa. Inclusive, isso que tu diz é importante, assim, e acho que esse texto de 14, recordar, repetir, elaborar, ele é um clássico, né? A gente vai fazer dele vários desdobramentos, porque recordar, repetir, elaborar, né? A gente recorda na repetição da palavra, na repetição, porque, inclusive isso, né? O nosso aparato psíquico é um aparato de repetição. Nós nos constituímos na repetição, e agora a diferença é se nós vamos seguir na repetição do mesmo ou na repetição diferencial, que é aquilo, repetir sim, porém por outros caminhos, por outras possibilidades, né? Então, por exemplo, assim, o Freud sempre, acho que é no Além do Princípio do Prazer, que ele também diz assim, não, no Eu e no Id, que ele diz para os seus leitores, bem do início, logo que ele inicia o texto, ele diz assim, eu peço uma benevolente curiosidade para as coisas que eu quero retomar aqui, pelas imprecisões inerentes a isso, porque ele está no processo ali de legitimar em 23 o que ele lançou em 20, no Além do Princípio do Prazer, que é um território pantanoso, como vocês mesmos disseram. O conceito de pulsão de morte, pulsão de destruição, ele é polêmico agora, 100 anos depois, 100 e poucos anos. E ele disse, eu estou num terreno pantanoso, mas eu quero retomar. Só que eu peço uma benevolente curiosidade para vocês, para que eu possa flutuar e viajar um pouco com maior liberdade. Ou seja, o que ele é poder recordar, repetir e elaborar. Porque ele lançou o conceito de pulsão de morte em 20 e o Freud silenciou até 23. Ele não falou em pulsão de morte nem em 21, nem em 22. E ele escreveu trabalhos importantes. A Psicologia das Massas. Psicologia das Massas, vocês não vão encontrar, e análise do eu, uma única menção ao masoquismo primário numa nota de rodapé. Mas ele não fala. Ele vai tratar toda a questão do eu em cima da teoria libidinal. E ele falou em 20, porque ele precisou um tempo de elaboração.
ele precisou um tempo, é esse tempo que a gente vê que os ataques que fazem a psicanálise, muitas vezes, muito longa, é muito tempo, é que nós temos uma longa duração do nosso aparato psíquico, né? E, de novo, como a cultura é contra a dor e vê na dor algo a ser extirpado e não compreendido, olhado, vivido e transformado. Nós não estamos fazendo aqui a apologia da dor no sentido de uma dor gratuita, né? Se, por exemplo, eu não ajudar vocês a pensarem, né, nos traços racistas que habitam cada uma de vocês, isso vai dar dor. Não tem, se for genuíno, se for empático, se for transformador, não tem análise sem dor psíquica, não existe. Claro, e não estou pregoando de novo interpretações selvagens, né? Mas a dor de nos havermos com a miséria humana, com a nossa miséria, com as nossas limitações, e com possibilidade de transformação. Então, se vocês verem, nós estamos o tempo todo falando do quê? Da dor psíquica. E de quanto a gente tem toda uma estrutura social, de novo, que demanda viver esplendidamente. O que são as redes sociais, que é um problema, ela traz um dado importantíssimo, mas quando eu tenho que criar avatares, né? Quando eu tenho que criar imagens idealizadas de mim mesmo, para botar naquela foto, botar naquela imagem, botar naquela questão, e o que isso tem a ver com uma impossibilidade de eu ter as marcas do meu corpo, por exemplo. Olha, as marcas de um homem de 63 anos, né, com coisas boas, com coisas ruins, mas essas marcas têm que ser vistas só como algo que me envelhece, e envelhecer, que é uma questão interessante no nosso tempo, assim. Qual o problema de envelhecer? Não estou dizendo que a gente não perde coisa, mas ganha as coisas. Quando eu falo de envelhecer, eu sempre lembro de um poeta gaúcho, Mário Quintana, que ele diz que a juventude é ótima, pena que ela é dada aos jovens. Né? Então, assim, olha, tem coisas fantásticas, mas falta uma série de coisas para poder aproveitar isso, né? Que é um jogo de novo. O que o envelhecer nos dá e o que a gente perde. Não é negar as perdas, é o que a gente faz com esse processo. Isso tudo que você está dizendo me fez pensar aqui, tanto que é mais um elemento para a gente pensar por que o analista precisa estar em análise, porque se a gente não se encontra, que seja, né, com tudo isso que é atravessado pela questão do masoquismo, não suporta dor, não faz luto, a gente não consegue escutar de verdade, ser atravessado pelo que o outro traz, tanto o diferente quanto aquele outro que parece muito parecido também, acho que às vezes é até mais difícil, dependendo do ponto de vista, e até escolher, porque a mesma coisa que alguém diz pode evocar na gente tanta coisa diferente, e escolher para que caminho que a gente vai com aquilo, o que a gente vai fazer com aquilo que aparece, assim, até isso tem algum tipo de elaboração de perda, né? Se você escolhe um caminho, você perde todos os outros naquele momento, que seja. Pode ser que a gente pode botar fé que em algum momento a gente vai poder traçar algum desses outros caminhos, mas naquela hora ele está sendo perdido. E se a gente não dá conta disso dentro da gente, a gente não dá conta de estar com paciente nenhum. E isso que tu fala é importante, e eu gosto de vários textos freudianos, sempre tenho problema de aquele texto é muito, mas são vários, né? Porque então, aí uma obra, né? Eu não sei se tem um único sujeito que produziu tanto, né? Em 45 anos, pegando 95 e 1940, né? E lembrem, ele produziu tudo isso à caneta, né? Não é a era do digital que a gente, né? Então, tem uma produção vasta, mas eu lembrei que acho que entra com o que tu dizes, né, com um dos textos finais do Freud, que é um clássico em relação a essas questões, que é a análise terminável e interminável. Né? A análise terminável e interminável, o Freud está dedicando esse texto aos analistas. Né? Não é um texto que ele escreve para pensar os analisandos, a clínica, é pensar a clínica, mas a clínica desde o vértice do analista. Né? E ali que tem a célebre expressão dele da importância das reanálises, né? Que talvez a gente diria que não existe reanálise, existem novas análises, né? Mas, de qualquer forma, ele já sabia ali, tanto que para alguns, em algum momento, foi considerado um Freud pessimista quando ele escreve análise, porque o Freud questiona os limites do método analítico, os limites do analista, né? E esses dois grandes parâmetros, como nós vamos lidando com essas questões todas, né? Como nós vamos lidando com as produções psíquicas que o analista vai tendo no decorrer da sua história.
como tu mesmo disse, coisas que não foram contempladas num tempo e que passam a ser contempladas em outro momento, que nós teríamos que ter espaço à medida que nós nos propomos essa missão espinhosa, né, que é lidar com o inconsciente do outro através do nosso inconsciente, né, sendo reducionista. Eu vou lidar com o inconsciente do sujeito que me busca, tendo como instrumento o meu inconsciente. Então, esse meu inconsciente vai exigir muito trabalho psíquico, trabalho de luto, para tentar dar conta das questões melancólicas que habitam a todos nós, com esse masoquismo narcotizante que paralisa, para poder enxergar outras questões, né? E as questões que eu mais tenho falado, que vou voltar a falar, né? Como é que analistas que nunca trataram o seu racismo vão estar habilitados a tratar as questões racistas com seus analisandos? E aí não se trata de que analistas brancos não possam tratar analisandos negros, que são discussões que eventualmente vocês vão ouvir. Não se trata disso, porque eu posso ter analistas negros que não trabalharam o seu racismo e não vão estar habilitados a tratar essas questões. Agora, você sabe que a discussão sobre o racismo dentro das instituições psicanalíticas é de 2020 para cá. Antes de 2020, as instituições psicanalíticas não tratavam de uma forma como psicopatologia da população negra. Passamos a tratar, a discutir, a ter comissões que tratam sobre isso, discutir, produzir, escrever, né, a partir de 2020 nas instituições. Na universidade começa antes. Então, toda essa gama de analistas da minha geração não trabalhou, não leu, não estudou, não é nem assim, eu estou falando de uma questão do processo secundário. Nunca li nada sobre isso, nunca trabalhei, não fez parte do programa de formação, nem antes nem depois. Então, como é que eu vou trabalhar isso se eu não trabalhei? Bom, para pegar um exemplo da vida cotidiana, né? Bom, se eu não puder me reanalisar em relação a essas questões e poder me haver com o que é estrutural, que ninguém escapa, como é que vamos lidar com essas questões? Como é que vamos olhar essas questões, né? Se a psicanálise contemporânea passa a olhar toda a lógica colonial que nós temos em relação a isso que se chama eurocentrismo, isso não foi trabalhado. Que toda a nossa teoria psicanalítica ela é eurocêntrica. Ela precisa ganhar a nossa cara. Então a psicanálise brasileira tem que trabalhar para poder, entre apropriação dos nossos ancestrais psicanalíticos e tudo aquilo que nós temos que transformar dentro da singularidade da psicanálise brasileira e latino-americana, para que a gente não só reproduza esses grandes pensadores, mas que a gente tenha uma interlocução com eles e faça pensar coisas que eles não puderam pensar, porque eles estavam inseridos numa outra lógica, numa outra forma de concepção, né? E nós temos o privilégio de estarmos num outro continente, numa outra questão social, econômica, política, que faz com que a gente possa repensar conceitos e ampliar uma série de conceitos. E aí, de luto para fazer tudo isso, né? Porque eu estava te ouvindo, né, antes de você começar a falar dessa coisa do racismo toda, né, eu estava aqui formulando uma pergunta, um pensamento, e de repente, porque aí veio uma outra coisa, né, e aí você vai tentando assimilar, e aí você tem que abrir mão de um pensamento, uma ideia, para poder pensar uma outra, para abarcar uma nova ideia que está sendo posta. Então, que eu estava vivendo aqui agora, né? Mas que a gente vive isso a todo momento, se a gente se dispor para isso, né? Porque uma coisa que você falou antes, que ficou muito na minha cabeça, foi para essa repetição, não ser mera repetição, né? Vai precisar ali de um espaço, de um olhar para isso, né? Eu estava pensando na análise, porque talvez você está repetindo e não está se dando conta do que é que está repetindo, o que tem de novo, e ali por meio de um vínculo, de uma relação analítica, fiquei pensando do eros, do analista, né, assim, sendo o analista uma pessoa capaz também, que com a sua função amorosa, tá ali junto com o paciente para olhar para essas questões, se não é isso que também você estava dizendo que é feito lá no início, né, porque se o bebê fica só com a pulsão de morte, né, ou com o masoquismo, sem que entre um outro para libidinizar e para colocar ele ali na humanidade, fica só a repetição por si só, né? Inclusive, isso me lembrou uma questão importante, assim, que entra um pouco na teoria aí dos investimentos libidinais, assim, né? Eu vou voltar de novo ao texto de 20. No texto de 20, o Freud tem uma expressão, né,
a compreensão, em que ele fala da importância da libido em estado de repouso. O que é libido em estado de repouso? Libido em estado de repouso é uma libido que nós temos disponíveis dentro de nós, e essa libido, ela não está ligada a nenhuma representação, ela está disponível, é libido em estado de repouso. A expressão que eu gosto de usar é que é a reserva libidinal, né? Então, nós temos várias questões que estão investindo na minha fala com vocês, nós estamos aqui direcionado o tema do masoquismo, da dor, do trabalho psíquico. Então, nós temos libido ligada no que vocês leram, no que eu estudo sobre isso, no que a gente pensa sobre essas questões, e vamos conversando. E tem um quanto de libido, que é uma libido em estado de repouso, que é a associação que eu falo, ou de reserva, que é a nossa poupança, né? Nós temos lá nosso dinheiro guardado no banco, e ele vai ser usado para alguma situação específica ou para uma necessidade que não estava planejada, então eu quero ter minhas reservas, né? Então, é uma libido em estado de repouso. Isso tem a ver com as diferentes estruturas psíquicas, né? Quanto mais libido em estado de repouso, quanto mais reservas, mais potencialidade de lidar com as adversidades da vida, né? Tanto que o Freud diz, uma expressão no Além do Princípio do Prazer, que diante de experiências traumáticas no mundo externo, nós podemos ter 3 reações: medo, receio ou terror. Medo, receio, significa mais capacidade de matar no peito, como a gente diz, metabolizar e seguir pensando. O terror é a impossibilidade de pensar, pela intensidade do traumático, mas também pela baixa condição de buscar as minhas reservas libidinais para me proteger como uma espécie de escudo protetor. Aí entra o que tu disseste. Bom, aí a função analítica, quando tu depara com situações de fragilidade de investimento narcísico para proteção, então o analista, o lugar, o que alguns autores falam, a fala libidinada do analista, a fala investida do analista, a presença do analista, como estamos presentes, de que forma nós estamos presentes, né? Isso é um elemento extremamente importante, a frequência, o lugar, o horário, saber que, sei lá, 2 vezes por semana, naquele horário, naquele momento, nós vamos estar lá disponível para escutar, porque a gente, às vezes, esquece o quanto é sofisticado tu saber que tu vai ter alguém disponível, efetivamente, para te escutar, para estar junto contigo, para pensar, para refletir, para se inquietar. E isso é muito pensando numa cultura e no modo de ser em que a disponibilidade do outro, genuinamente, é uma disponibilidade muito pequena, que as próprias figuras parentais, no jeito que a gente vive, têm pouca disponibilidade para os seus filhos. Porque a lógica do mercado, do trabalho, que são coisas que a gente tem que escutar, que são as lógicas capitalistas, da qual todos nós padecemos, faz com que as figuras parentais acabam tendo um tempo muito pequeno para os seus filhos, né? Ou terciarizando para a escola, para outros lugares. Então, isso é um fenômeno cultural e que nós temos também que ver alternativas ou forma. Então, a função analítica, ela está implicada também nisso que tu dizias, né? Como é que o analista vai investir? E eu estou dizendo isso, que a análise não é pegar no colo, não significa maternagem no sentido ruim da palavra, e sim poder exercer esse jogo, usando a expressão, entre função materna e função paterna, nesse jogo de presença e ausência, de acolhimento, e que isso é importante e também é função do analista, né? Eu fiquei aqui pensando que isso até volta para a questão da temática do racismo, do que você estava falando. Se eu não consigo entrar em contato do que existe disso em mim, como é que eu vou entrar em contato do que existe disso no outro? Mas para eu entrar em contato disso em mim, eu preciso assumir e, né, aceitar que existe algo disso em mim, que eu não sou uma pessoa, né, sei lá, descolada da sociedade que eu vivo, e que isso tem coisas que moram em mim que eu posso não gostar delas, mas elas estão ali dentro. E aí eu preciso que tenha uma outra pessoa que também aceite que existe isso em mim, que não vire e falar, não tem nada a ver, ou não é isso, ou sei lá, que consiga também. E é uma rede, né, assim, uma coisa, podendo ajudar o outro a, sei lá, entrar em contato com essas coisas que são narcísicas também, né, e ao mesmo tempo deixa de ser totalmente narcísico, porque tem outra pessoa ali também, e a gente, enfim, acho que minha cabeça foi indo.
Mas Eu acho que é importante, inclusive, né, uma outra discussão que é bem pertinente no universo psicanalítico é a questão, né, da misoginia ou a questão com as mulheres, né, as questões do feminino. Como é que o mundo psicanalítico lida com essa questão, né? Não só na clínica, mas como é que as instituições lidam aonde o exercício de poder do lugar dos homens no universo psicanalítico. Nós somos minoria da minoria da minoria. Né? Só vocês olharem as instituições psicanalíticas, seja ela qual for, os homens são minoria, mas ainda detemos um lugar de poder que tem a ver com essa lógica patriarcal. Né? 2 mulheres coordenando um podcast e com esse convite, isso faz parte de um movimento que vocês são herdeiras de um longo processo dos anos 50, dos anos 40, que é toda a importância do movimento feminista. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu, enquanto um homem, né, como é que eu vou lidar com isso? Se eu não puder trabalhar o quanto de machismo me habita, que é intrínseco, não é eu, Inácio, sou assim. Não, se eu não trabalhar nisso, eu vou reeditar essa lógica. Né? Eu vou reeditar essa forma porque ela está intrínseca num legado cultural que faz com que essas questões sejam colocadas de uma forma muito contundente, e se o analista não puder, ele não vai estar habilitado a lidar com uma analisando a mulher. Porque ele vai ter esse ponto cego, a famosa questão, nenhum analista vai mais além dos seus pontos cegos. E esses pontos cegos são pontos cegos de toda a estrutura social, eles são mais complexos, porque a gente naturaliza a questão hierárquica que os homens ocupam em relação às mulheres. E se a gente hierarquiza, e é assim, não tem que ser tratado, né? A não ser que eu diga, não, temos um problema importante, e que isso permeia as relações, né? Aquela máxima, assim, eu não tenho que ajudar a minha mulher a cuidar das crianças. Eu vou ajudar. Se eu estou ajudando, a responsabilidade não é minha, né? É dela, né? E isso é um discurso machista da vida cotidiana. Ah, eu vou ajudar lavando a louça. Não, nós temos que lavar a louça. Inclusive, estou falando isso aqui, nós estamos entrando em férias hoje, e a moça que cuida aqui em casa, a ajuda, já está de férias, então começa aqui conosco, tem que lavar a louça, ajeitar as coisas na casa, assim. Isso é tarefa minha e da minha esposa. Mas uma parte minha, que às vezes desliza, acha que isso não é tarefa minha. Como na pandemia, a gente aprendeu que tinha que limpar a casa quando as pessoas que trabalham nas nossas casas não puderam vir limpar, porque estavam em casa na pandemia, né? Então, a gente teve que se haver com uma série de coisas. Então, o machismo é uma dessas questões estruturada numa ordem tal em que isso é colocado e, claro, que esse questionamento é muito mais antigo, mas ele ainda está em fase de desconstrução. Né? É só nós escutarmos a clínica, escutarmos esses lugares, né? Quem ainda ocupa na própria psicanálise lugares de poder ou de referência, né? Mesmo que a Melanie Klein tenha sido uma pioneira e uma das grandes fundadoras, né, de escolas, etc., nós vamos encontrar um predomínio de um pensamento construído pelos homens ainda maior do que o pensamento de tudo que as mulheres já produziram, porque isso dá trabalho psíquico. Eu acho tão importante tudo isso que a gente está conseguindo trazer, nessa riqueza, nessa complexidade, porque senão também a gente pode correr o risco de olhar, por exemplo, para o masoquismo do paciente como sempre só sobre ele, né? No sentido de quantas vezes, por quanto tempo a gente reproduziu isso, né? Uma pessoa falando do racismo. A própria pessoa negra é racista. Parece que acabava ali, né? Vamos falar sobre de modo intrapsíquico, o que aquilo tem a ver com a pessoa e tal. Então, a gente está aqui falando de um tema totalmente, né, intrapsíquico, sobre o masoquismo, e a gente está falando de várias questões culturais, sociais, que estão atravessadas. E me volta numa coisa que você falou, pai, no comecinho da nossa conversa, que foi sobre a cria humana estar perdida entre as demandas próprias e as do outro ali, né? Essa coisa da inscrição também do outro enquanto algo doloroso. Acho que é um pouco disso que a Rô tá falando, assim, dessa junção. É uma coisa extremamente de dentro, mas o de dentro não existe sem o de fora, e a gente fica meio perdido no meio disso tudo. E nesse sentido que eu acho que a gente agora está num outro tempo em que a gente pode olhar com mais carinho, com mais cuidado, como é que tem essa interseccionalidade de questões importantes, significativas, que toca a todos nós, né? E acho que vocês estão dizendo a importância, sim, e o Freud vai fazer isso o tempo todo, que é assim, olhar para nós,
enquanto analistas, né? Eu estava numa outra atividade e um colega me perguntava, mas como é que a gente poderia fazer que tal coisa pudesse ser um pouco mais rápido, já que as análises são tão longas, né? E ele estava falando pertinente, né, de quem trabalha em serviços como a universidade, que presta ambulatório, que tem menor tempo, etc., e que são fatos importantes e prestam serviço social. Mas o que eu dizia para ele que volta, assim, é se nós analistas tivermos maior intimidade, maior proximidade com a teoria, com a técnica, a gente pode fazer adaptações necessárias. Quem trabalha em serviços públicos e que não tem o privilégio da clínica privada, daquele horário, tá? Se faz coisa fantástica, por exemplo, aqui em Porto Alegre, em vários lugares, tem o que se chama psicanálise na praça, que é uma outra perspectiva psicanalítica, mas desde um outro lugar, que o analista está ali, chega o sujeito que busca, com a sua cadeirinha de praia, vai para um canto da praça e vamos conversar e vamos tentar criar alternativa para que o sujeito se pense desde um outro lugar. E por que eu estou citando isso? Isso é uma ruptura de paradigmas, de outras concepções, mas tem que suportar essa incerteza, porque, né, meu filho que é psicanalista, ele fez parte da criação do que nós temos aqui, Psicanálise na Praça. E as perguntas que todos nós nos fazíamos quando começou esse movimento, assim, o que é psicanálise, o que não é? Uma grande pergunta, né? O que se trata? Que especificidades são essas? Como é que a gente trabalha? Não é da mesma forma que se faz no set do consultório ou no set das instituições, onde existe uma instituição. Não existe uma instituição instituída. Então, são várias outras possibilidades e que vão sendo transformadas, revistas, assim, né? Mas que implica uma postura interna, assim, bom, então a gente pode intervir por outros lugares, de uma outra forma, sem perder as especificidades do método. A questão da transferência, do lugar, da associação livre, etc. E como é que é o enquadre? O setting, aí são discussões amplas, mas que permite, desde esse lugar, e, de novo, desde que a gente suporte esse encontro com a dor psíquica que nós estamos aqui trazendo através do masoquismo, né? Aí, vocês citaram rapidamente, né? Nós podemos pegar 50 Tons de Cinza, né? Que é um filme clássico que mexeu com o imaginário de homens e mulheres, etc., que tem... Claro que ele é um derivativo dessas questões estruturais e que aparecem na vida amorosa e na vida sexual de todos nós, né? Nós não estamos falando disso, mas ele também aparece. Como é que isso vai se desdobrar? Como é que isso vai acontecer desde um outro lugar? Eu devo ter mandado para vocês, não me lembro se eu mandei, uma discussão que a gente fez com aquele filme francês, o Elle, né? Que é toda uma questão de violência, de estupro da mulher, que jogo está naquilo, que destrutividade tem a ver com aquelas questões, né? E eu acho que a gente até faz um comentário numa nota de rodapé do que se passa, por exemplo, nos 50 Tons de Cinza. Então, tem essa mesma vertente que vai poder culminar no que a gente chamaria a vida sexual privada, né? Como é que isso acontece? Quais são os destinos? Nós falamos rapidamente de feminicídio. Feminicídio tem algo que permeia esse masoquismo narcotizante, ou esse masoquismo tanático, do que eu faço com o outro, pela insuportabilidade de suportar essa dor, né? E que nós vamos encontrar, sendo bem sucinto, justamente a impossibilidade desses homens de suportarem que aquelas mulheres digam não, né? E ao ouvir esse não, é insuportável por não ter continência psíquica para conter isso, saber com a dor do luto, da mulher que me diz não, do homem que me diz não, né? E não gostar, mas eu não suporto e eu devolvo para o outro isso, que entra nas questões masoquismo versus narcisismo, né? Como é que eles conversam entre si e acabam nessas tragédias que a vida cotidiana está sempre nos relembrando, e qual o compromisso nosso de pensarmos sobre isso, né? E aí eu acho que o compromisso vai muito no finalzinho do texto de vocês, desse texto específico. Eu até tinha destacado o trechinho, que é uma pergunta, né? E vocês colocam assim, né? Entendemos que para eles era necessário atender às demandas de suas compulsões masoquistas. E para cada um de nós, o que é necessário para atender às demandas do masoquismo que nos constitui? E se a gente se disponibiliza minimamente, que seja para olhar para isso, dá para fazer um monte dessas outras coisas que você foi falando. Fiquei pensando sobre isso. Eu acho que é justamente assim, porque se a gente perde, né, esse viés
né, do que nos assusta, e às vezes no que nos assusta a gente não para olhar do que estamos falando, que eu acho que é a proposta de vocês, do que falamos quando falamos de masoquismo, né? Claro que o masoquismo é uma grande história, Marquês de Sade, que é onde surge a questão do sadismo, né, e toda uma sexualidade explícita e sem fronteiras, né? Mas eu dizia para vocês, o Freud sempre vai trabalhar com isso como forma de manifestação, né? E nesse jogo entre sadismo e masoquismo, nós vamos nos constituindo para a vida ou para a morte, né? Para algo de crescimento, de desenvolvimento, ou para nossas letalidades, né? Dessa destrutividade em relação a mim ou em relação ao outro, né? Mas quando a gente consegue se aproximar, a gente se dá conta da importância que tem essa possibilidade, e para mim é fundamental, né, a importância assim, do que a gente ganha quando a gente se aproxima para pensar as nossas dores. Esse episódio, a meu ver, está sendo um disparador de dor no sentido da gente pensar, nossa, né, quanta coisa para pensar, e ao mesmo tempo de despertar uma curiosidade, como que é que o Freud colocou? Benevolente curiosidade. Assim, que a gente abriu tantas possibilidades aqui, que a gente poderia aprofundar, mas que infelizmente com o tempo a gente não consegue, né, mas que... E Pai, assim, é uma alegria pra gente, porque a gente tá abrindo a nossa 5ª temporada com esse episódio seu. Então, assim, que a gente também lembrar que a gente vai ter tempo aí, né, ao longo do ano. Quem sabe, Pai, possa voltar aqui pra gente falar mais sobre esse tanto de coisa que a gente pôde abrir, mas que não... E acho que nem é a intenção fechar, né, porque se fechar, aí também é morte, de novo. Acaba. Né? Tem uma parte de um trabalho seu que eu coloquei também no roteiro, né, que eu achei tão interessante, que muitas vezes, eu vou até voltar nele aqui, a gente pensa essa coisa da pulsão de morte como ruim, a pulsão de vida como boa, né? E que a questão é no dinamismo, né? De poder ter esse movimento. E aí tem uma parte que você coloca assim no trabalho, né? Que o dinamismo morte e vida é o que permite a ocorrência do remanejamento constante dos trilhamentos representacionais, fazendo com que a estabilidade alcançada pela pulsão sexual na economia psíquica seja temporária, transitória. Logo, se a pulsão permanecesse sempre vinculada aos objetos, em uma ligação praticamente sem rupturas, esta se tornaria tanática, por não ser produtora da diferença. Ou seja, a ligação pulsional excessiva impossibilitaria o desinvestimento necessário para que ocorressem novas formas de ligação. Permanece, assim, uma compulsão à repetição imobilizadora, silenciosa do conflito psíquico, contrária à função de Eros. Eu achei muito bom isso. E eu queria só acrescentar que eu li isso também, mas ouvi a Rô falando, lendo de novo agora. Depois de acabar de te ouvir, tá tendo um outro efeito. Não que seja muito diferente, sabe? Mas é diferente, entende o que eu quero dizer? É outra coisa, assim, acho que o que tá evocando aqui em mim agora é a ideia de que tem uma paz na dor de saber que a gente não pode ter tudo, que as coisas acabam também, assim, existe uma ansiedade em querer continuar e não parar aquilo que é muito bom, mas também existe uma paz em poder deixar que as coisas acabem, ou deixar, né, que a gente pense que não dá para ter tudo mesmo, e é isso aí, a vida é isso. Inclusive, nesse sentido, assim, acho que nós do mundo ocidental, acho que teríamos que desenvolver uma certa intimidade com a morte, e não ver na morte esse horror, né? A ideia de que a morte também, bom, faz parte daquilo que o Freud diz, o destino da vida é a morte, né? Morrermos pela forma natural, podermos, né? Mas poder morrer também ser visto como um destino e um destino libertador, né? Não é a vida a qualquer preço, né? Eu acho que tem coisas importantes do que a gente coloca em cima de uma palavra. E tinha um colega que dizia, se o Freud tivesse dito, em vez de pulsão de morte, só pulsão, etc., talvez fosse mais fácil. Mas talvez a ideia não é facilitar naquilo que é ruim, eu acho que é poder incomodar. Então, esse desacomodar de um conceito, de uma ideia, que nos obriga a pensar, bom, o que será que está sendo dito mesmo? Será que é isso mesmo? Penso assim, não penso? Por isso que eu digo assim, ela tem uma potencialidade criativa cada vez que ela nos desafia. Vamos ver como é que é isso mesmo, quais caminhos a gente constrói ela. Tem validade, não tem? E eu diria que ela vai se desdobrando, inclusive, tendo o seu grande questão aí no conceito de masoquismo,
e que provavelmente esse ano, em função dos 100 anos do texto, O Problema Econômico do Masoquismo, ela vai retornar em vários espaços, em várias cenas aí. Que legal, que foi só o start. Então fiquem de olho aí, gente. Vamos para nossa caixa de Pandora também, para a gente poder pensar mais o que a gente segue aí com referências. O que você traz para a gente, Paim? Vamos ver assim, acho que tem alguns, eu vou citar pelo menos 2 livros e que eu estou relendo deles, e que eu acho que pode ser literatura, não é livro técnico, é literatura. Um deles eu estou citando, que eu estou relendo, o Úrsula. Úrsula é o primeiro romance escrito por uma mulher, segundo depois uma mulher negra, que é um romance abolicionista de 1859. Né? Então, o Úrsula trata de algumas questões importantes sobre o feminismo e sobre a questão de raça. E nesse lugar vocês vão ter a oportunidade de conversar com esses personagens ali, os personagens negros, inclusive, que são personagens que começam a revolucionar a concepção de negro que a cultura instaurou desde a questão escravocrata até o nosso tempo. Então, Úrsula, da Maria Firmina Reis, é um clássico que eu recomendo, que merece ser lido ou relido por vocês, e que vocês vão encontrar a literatura fazendo aquilo que o Freud diz, né? Que os escritores criativos vieram antes dos psicanalistas, né? Então, a Maria Firmina está tratando de coisas que o Freud vai tratar. O Freud nem tinha nascido, né? Nós estamos em 59, o Freud nasceu em 56, o Freud tinha 3 anos. Então, Úrsula é um clássico. Tem um outro clássico também que transita nessas questões e que dá para tentar pensar o masoquismo e esse masoquismo cultural e transformação, que é o livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina, e o Quarto de Despejo vai falar justamente de um masoquismo da Maria Carolina, que ela pôde transformar isso na criação de um livro, desse masoquismo protetor numa situação de adversidades amplas e importantes, inclusive, né, o subtítulo é de uma catadora, né, desde esse lugar, o Quarto de Despejo. Então, também é mais um livro de literatura que, diria assim, que possa vir a ajudar vocês a pensar aquela máxima: as coisas sempre estiveram aí. Falta escuta, falta a possibilidade de nós pensarmos. Não é que as coisas não existissem, mas como a gente não tinha recursos, isso culminava que isso não fosse lido. Então, a minha sugestão seriam esses 2 grandes livros de literatura, que eu acho que é uma literatura que o pessoal pode aproveitar aí para ver nesse início de 2024. Muito bom. E, além disso, quem quiser, acho que é importante, eu acho que nós temos o privilégio de estar vivendo, né, desde os anos 2000, aí, a questão das novas traduções da obra do Freud. Né? Então, tem traduções importantes, da Autêntica, tem da Companhia das Letras, que são traduções que fazem novas leituras do pensamento freudiano, no sentido de ampliar, de trazer termos, linguagens, que é um prazer para nós, como eu, que fui alfabetizado na Imago, que é uma tradução importante, mas que a transformação das novas traduções valem a pena aí para as novas gerações e para as velhas gerações de analistas. É uma nova leitura, né? Como é uma nova leitura. Falando, de poder ouvir aqui, depois da conversa. Se a gente se dispõe, tem sempre coisas novas, né? Mas é isso que você disse, é difícil ver o novo, né? É. E você, Carol? A indicação que já estava na minha cabeça antes é um livro que eu e a Rô já lemos, que é da Carla Madeira, ela é brasileira, chama Véspera. É um livro em que eu acho que essa questão do masoquismo está muito atravessada. Eu acho que toda a literatura que tem muito luto, pensando aqui agora, talvez isso esteja muito atravessado, mas tem muito, assim, uma dificuldade de um dos personagens de simplesmente estar vivo. Ele não nasceu. Essa é a minha sensação, na verdade. Mas não sei se é a interpretação que todo mundo tem disso. Mas eu lembrei de uma outra série, à medida que a gente foi conversando, em determinado momento ela veio assim, falou, eu vou pôr ela na caixa de Pandora. Mesmo que eu esteja um pouco envergonhada, porque ela tá aparecendo em todas as minhas muitas indicações, todos os últimos episódios eu tô falando dessa série. Que é porque eu acho que é porque eu terminei de ver ela recentemente, que é Fleabag, que tem muito disso tudo que a gente estava falando aqui, acho que do processo dela de elaborar luto, de perceber ela enquanto um indivíduo que é frágil e não precisar poder abraçar isso também, não precisar só fazer escárnio disso também, assim, acho que, enfim, fica a série. Aí. E você, Rô, o que você indica?
Eu vou mudar a minha indicação. Eu tinha pensado num livro, mas agora veio outro, com uma fala do Paim, dessa questão da gente precisar ter mais intimidade com a morte. Né? Tem um livro do Walter Ugumãe, que é o Homens Imprudentemente Poéticos, que ele fala, inclusive, até do suicídio, né? Visto por um outro vértice, o que, se para a gente a morte é difícil de ser vista, imagina o suicídio, né? Então, acho que fica aí como uma indicação. É um livro lindo, eu gosto muito da escrita do Walter Ugumãe. Acho que vale a pena. E lembrei também de uma série que eu assisti, acho que essa tem a ver com como a Carol disse, né? Uma das últimas que eu assisti, da Apple TV, chama Ruptura, que é da história de uma cirurgia que é feita e que há uma separação entre a vida da pessoa dentro do trabalho e a vida fora do trabalho. Então, a partir do momento que ela sai do trabalho, ela não lembra nada que ela fez no trabalho. E no Nem as trabalho, pessoas. ela não sabe nada da vida dela pessoal. Então, uma ruptura completa e total nesses dois ambientes. E que aí, ao longo da série, não vou ficar dando spoiler, mas você vai entendendo o como que, se a nossa capacidade de sentir dor, de tolerar dor, sofrimento, transformar a dor em sofrimento, não existe, a gente vai por caminhos tão violentos e agressivos, né? Porque vai mostrando lá o porquê dessa pessoa, que é o principal da série, se submeter a isso. E a gente vai conseguindo entender. Então, é uma série muito boa, vale a pena. Não é fácil de assistir, eu achei, mas provoca pensamentos novos. E é isso, queremos muito te agradecer mais uma vez, Paim, por essa conversa, por esse espaço. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Sim, eu também quero agradecer muito aí a parceria, o encontro. Adorei estar aqui. Acho que a gente pôde aí ter uma boa parceria de trocas e de perguntas e de inquietações que tem a ver aí, até usando aí o que tu dizia, né, Roberta, essas rupturas. Lembrando, acho que romper, né, necessariamente não precisa ser algo que venha contra nós, e muito antes pelo contrário, né, pode ser um momento de libertação, assim, de poder ocupar outros espaços. Mas e parabéns pelo podcast aí. Obrigada, muito bom ter você aqui. Me senti crescendo. Volte sempre. Tá bem. As portas estão Acho que abertas. vai ser difícil, mas que a gente consiga mais vezes. Tá bem. Muito obrigada. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Courses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia, Terezinha. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e a edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador. Até o próximo episódio!